Bom, se você vem investindo aí em criptomoedas, no Bitcoin e outras altcoins nos últimos meses, muito provavelmente você deve estar perdendo dinheiro ou em algum momento você perdeu. E você está cansado disso? Você quer saber o momento ideal para estar comprando e vendendo? Então fica até o final que eu prometo que o vídeo vai ser curtinho e se você gostar, considere se inscrever, deixar seu like, que isso é muito importante aqui para o canal. Bom, principalmente no começo, quando a gente começa a investir em criptomoedas, é muito difícil acompanhar a volatilidade, justamente porque a maioria das pessoas que investem nela começaram com ações ou outro tipo de ativos que são voláteis, mas nem tanto, não chegam nem perto aí dessa volatilidade absurda que a gente encontra na criptomoeda. E por isso muita gente aí perde muito dinheiro errando o timing na hora de comprar e de vender, o que é muito imprevisível, mas tem maneira sim da gente estar prevendo isso e tentar reduzir ao máximo aí as chances de perda. Eu vou estar trazendo algumas métricas, alguns gráficos aqui no vídeo de hoje e vou mostrar essa matéria aqui que eu achei que é bem interessante para a gente analisar. Bom, então aqui ó, a matéria diz: tem como ficar mais fácil? As baleias elas ditam quando comprar e quando vender. Esse artigo ele saiu aqui, ele tá fresquinho, então eu gostei bastante dele, por isso eu vim trazer esse vídeo. E realmente é o que a maioria das pessoas aí, grupos e empresas importantes fazem para ditar o ritmo aí do preço do Bitcoin. E aqui tá falando que nos últimos tempos aí, nas principais variações, teve movimentação aí de compra e venda das carteiras de baleias que ditaram sim, de certa maneira, o preço do Bitcoin, ou se não ditaram, surfaram nessa variação. Então aqui o Whale Map ele fez um post no Twitter indicando essa questão aqui com análises gráficas de informações bem legais, e ele diz que realmente tem baleias aí como uma baleia grande aí da Binance que vem contribuindo aí para a variação do preço do Bitcoin. Ele diz então que nos últimos tempos aí, nas últimas semanas, em todas as variações para cima e para baixo, nesses topos e fundos aqui que a gente identifica no gráfico, tiveram movimentações dessa baleia da Binance e como de várias outras também, né? E aqui tá indicando que ele fez uma movimentação de 2 mil bitcoins, né? O que dá 60 milhões, quando chegou na baixa aí dos 29.200. Então, dá pra ver que essas baleias, elas aproveitam essas quedas aí, essas oportunidades de preço pra tá comprando. E no momento que ela sobe, realmente perto aqui dos topinhos de curto prazo que a gente encontra, elas acabam vendendo. Então, nesse gráfico aqui, de momento que a gente vê das últimas semanas, principalmente onde ele está lateralizando, criando topos e fundos aí que não variam muito, que não chegam a romper nem para cima nem para baixo com muita força, eles já têm uma previsibilidade sim de onde o preço no curto prazo ele vai variar, e por isso talvez eles compram a 29 e vendem a 32, compra novamente a 30 e vende a 32,5. E com isso aí, para quem tem bastante quantidade, principalmente essas baleias aí com 1.000, 2.000, 3.000 bitcoins, elas vão fazendo sim aí um saldo positivo, um saldo legal, mas pra gente também pode ser um indicador, um fator interessante. Eu acho que, na minha opinião, 2.000 bitcoins não é suficiente para manipular o mercado, perto das milhões aí de unidades que a gente tem, mas é óbvio que eles aproveitam essa informação aí, esse dado, para estar conseguindo fazer lucro e é o que a gente busca também. Então aqui tem um post do Twitter que realmente é bem verídico, ó, a correlação entre o mercado de ações e o de criptos é insuportável, né? Ela incomoda e realmente é o que a gente está verificando. O preço do Bitcoin ele não está sendo puxado para cima, ele está tendo dificuldade aí para estar subindo de novo, justamente pelos momentos aí que a gente vive vivendo de tensão fiscal, de inflação, de crise, e o S&P 500, querendo ou não deixa com que as criptomoedas subam. Então, nesse momento, pra gente, em tese aí que é pequeno, que a gente somos players pequenos no mercado, o interessante seria ficar de fora, mas se a gente souber interpretar e analisar esses dados aqui, para na tendência de curto prazo conseguir fazer compras e vendas aí com uma margem de lucro, poderia ser interessante, a depender da sua estratégia. Não é indicação, mas eu tô mostrando isso aqui porque realmente é bem legal. Então aqui, ó, nesse site que é o Look into Bitcoin, ele mostra aqui os dados em carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Realmente imagina, a gente está com 1.000 bitcoins na carteira. E essa linha em amarelo é o número de carteiras, a linha em azul é o preço. E repare que ela dá um salto aqui no número de carteiras. Então ela estava aqui ó, com 1.500 carteiras e vai para 1.700 carteiras. 200 carteiras a mais, pode parecer pouco, mas faz aí 200 vezes 1.000, pelo menos, né? Que são carteiras com pelo menos 1.000. E repare que quando ela dá um salto aqui, o preço ele demora um tempo para reagir, então a linha azul, ó, embora tenha dado um salto no número de carteiras, ela demora para subir
e se verifica aí por um longo período de tempo. Se por um lado, então, o reflexo de preço ele demora para responder em relação ao aumento ao número de carteiras, a gente verifica que aqui ó, no topo que a gente estava com 1.890 praticamente e elas começaram a se desfazer, ó. Repare que aqui de 1.800 já estava com 1.600 carteiras e o preço ainda estava na máxima. Então depois disso ele começou a cair dos 16, 17 mil dólares aqui, ó, lá para os 6, 3, chegando aos 3.300 aqui, que foi mais ou menos na época do Covid. Então olha que legal. Se aqui a gente estava com 1.880 aproximadamente carteiras e caiu para 1.600, então 200 carteiras com mais de 1.000 bitcoins, o preço ele só começou a perceber isso, ele só começou a impactar nesse momento aqui que ele saiu dos 17 lá para os 3 mil dólares. Então dá para ver um delay aí, que é um dado importante aí, um dado interessante. E realmente quando ele estava perto aqui desse fundo, mais ou menos na região dos 3 mil, até um pouco antes, ó, aqui nos 6 mil dólares, a gente viu que ó, o número de carteiras que estava em 1.600 bitcoins, eles aproveitaram essa baixa para eles começarem a acumular, ó. E esse número ele foi crescendo bastante, mas por outro lado, o preço do Bitcoin ele foi lateralizando por um tempo aí, até ele perceber e voltar a subir, ó, chegando aqui em pouco tempo, vamos botar desse ponto aqui, ó, dos 5 mil dólares mais ou menos, para praticamente 60 mil dólares. Então olha que legal, ó. Ele teve todo esse período aqui, ó, de mais ou menos setembro de 2018 até esse topinho aqui, ó, de setembro de 2019. Então um ano aqui, ó, de alta aí, de acumulação de carteira de baleias, para depois de muito tempo. Então ó, o preço ele tava aqui em mais ou menos 3.500 e a gente já tinha uma evolução aqui no número de carteiras. Olha quanto tempo demorou para ele realmente começar a reagir. A reação forte mesmo começou aqui em março de 2019, que ele estava nos 3 mil e pouco, e deu um salto aí em coisa de 2 meses para 11, 12 mil. Ele multiplicou aí por 4 vezes, até um pouco mais. Então é interessante, é legal a gente analisar esses dados. Aqui tem o gráfico de todo o período, eu vou dar um zoom menorzinho. Ele chegou aqui nos 46 mil dólares e tinha 2.400 carteiras. E depois desse preço aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 46 mil, que ele tava com praticamente 2.500, o número de carteiras ela caiu para 2.100, então quase 400 carteiras. E realmente, ó, ele deu uma lateralizada até essa região aqui dos 56, 57 mil, para depois cair para os 30 mil. Olha aqui, ó, quase 50% de queda. Então repare, o número de carteiras primeiro diminuiu forte aqui, ó, inclusive até esse ponto aqui, enquanto o preço em azul ele lateralizava, para depois ele buscar cair aqui uma correção de 50%. Bom, e o que a gente verifica então nesses últimos meses? As baleias aqui então, elas tiveram uma lateralização aqui, mostrando bastante indecisão e incerteza de mercado. E agora na região que a gente está aqui dos 37 mil, de março para abril agora, olha esse salto gigante aqui que a gente teve de carteiras. Então 2.123 para 2.266, 130 carteiras aí a mais, com mais de 1.000 bitcoins. E o preço, novamente, ó, lateralizando. O que significa? Que provavelmente a gente possa ter uma resposta aí nos próximos meses com o aumento do preço. Então, não é nenhum indicativo, ainda mais em sinal de incerteza, no momento que a gente vive, como eu disse, de incerteza fiscal, de inflação alta aí, da busca pelo desincentivo no consumo e os créditos cada vez mais caros para justamente incentivar a compra de títulos públicos e consequentemente aí conseguir financiar as dívidas governamentais. Então o momento sim é de aversão ao risco, o momento sim é de busca por investimentos de maior grau de conservadorismo. Então não é uma recomendação, obviamente é um dado interessante aí que a matéria trouxe e eu realmente quis apontar isso porque eu achei que faz todo sentido e realmente é assim que vem acontecendo nos últimos anos. Então nesse site aqui, se por um lado a gente tinha os dados de carteiras com mais de 1.000 bitcoins, aqui a gente tem com valores, né? Então carteiras com mais de 1 milhão e carteiras com mais de 10 milhões. A gente vê aqui, ó, que se por um lado as carteiras com mais de 1.000 bitcoins elas teve um salto muito grande, as carteiras com mais de 1 milhão aqui, elas vêm lateralizando bastante e a mesma coisa com as de mais de 10 milhões, ó. Ela vem lateralizando bastante, ou seja, são realmente as baleias que têm mais de 1.000 bitcoins, isso daí dá muito mais que 10 milhões de dólares, que
já estão percebendo. Enquanto isso, ó, o resto do mercado eu vou mostrar aqui, ó, com mais de 100 mil, com mais de 10 mil, ó. Todas as outras aí, elas vêm tendo uma variação inexpressiva, não muito grande. Dá pra ver que o gráfico ele tá nessa reação aí de sobe e desce, diferentemente do que a gente viu aqui. Então, realmente, é os gigantes aí, é os grandes do mercado que percebem que tem esse feeling. Talvez alguma informação aí adiantada que nenhum de nós tem. Mas aparentemente pode ser um indicativo, uma informação importante que indique que pode ser um bom ponto de compra sim, como a gente já viu aí que aconteceu meses antes de altas expressivas e quedas expressivas. Então, depois dessa subida aqui grande, ele teve naturalmente uma correçãozinha, mas olha como no momento a gente está bem acima desse ponto aqui, ó. E como eu disse, pode ser 100, 150 carteiras a mais, mas considerando que cada uma tem pelo menos 1000 bitcoins, esse número aqui é um dado gigante aí, dá uma diferença muito, muito grande. Então é isso, se você gostou do vídeo, repetindo, eu peço que você se inscreva, deixa seu like, manda para um amigo, fala, olha esse canal aqui, olha esse bosta aqui, que fica falando merda o tempo inteiro. Obrigado para quem ficou até o final, fico por aqui, valeu!